Oi pessoal, mais um vídeo e hoje eu vou falar de uma coisa muito importante. Esse é um assunto que eu já tava querendo falar há algum tempo, porque eu já até escrevi uma música sobre isso e é uma coisa que realmente mexe comigo. Hoje eu vou falar de 3 situações que eu fiquei desconfortável aqui em Londres simplesmente por ser uma mulher brasileira. Se você é mulher, você já sabe o que é ser tratada diferente só por ser mulher. Se você é brazuca e mora fora, seja homem ou mulher, você sabe o que é ser tratada diferente porque você é brasileiro. Agora, se você é uma mulher brasileira que mora fora do Brasil, aí sim você vai me entender. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Missy Lessie, eu me mudei do Brasil para Londres para estudar música pela primeira vez na minha vida. E aqui neste canal eu conto um pouco das minhas experiências com relação a isso, um pouco não, na verdade. Mas eu conto umas histórias aqui. Bom, então roda a vinheta que eu vou contar desses 3 momentos um pouco chatos. Antes de contar esses 3 momentos, só fazendo um breve contexto. Infelizmente, a mulher brasileira carrega um estereótipo mundo afora. Não sei se você sabe, não sei se você já passou por isso, mas é um fato. Inclusive tem uma página no Instagram que chama Mulheres Brasileiras Não Se Calam. Lá tem vários depoimentos de mulheres mundo afora que passaram por situações horríveis. Mas enfim, graças a Deus, eu nunca passei por nada muito sério, só desconfortos assim. É o que eu vou contar aqui hoje. Mas eu sei que acontece muito lá fora, então sempre que eu posso levantar essa pauta, eu levanto mesmo, falo dos meus shows, e é uma coisa que eu queria muito poder mudar a imagem que a mulher brasileira tem aqui fora, porque é uma coisa que me incomoda muito. Enfim, história número 1. Vou contar essas histórias resumidamente pra esse vídeo também não ficar muito... Primeiro foi quando eu me inscrevi numa academia do meu bairro. E no primeiro dia que eu fui, né, que demorou bastante inclusive, veio aquele cara que vai te mostrando a academia toda e fala, aqui são os vestiários, aqui tá não sei o quê. E eu gostei pra caramba dele, sabe? Eu fiquei muito decepcionada com a atitude dele, porque realmente ele era muito gente boa, ele era um cara legal. Até que ele tava mostrando os equipamentos e tal, ele falou, de onde que você é? Tipo, ele não reconheceu o sotaque. Eu falei, eu sou brasileira. Aí, o olhar já mudou. Eu não sei o que acontece se os gringos entendem que... Não sei o que eles esperam das mulheres brasileiras, nós também. Eu sei que, tipo, de amigável já viram, tipo... E eu tava... Aí ele soltou essa. Então vem comigo que eu vou te mostrar um aparelho ali que é pra glúteos, que eu sei que mulher brasileira gosta de uma bunda bem... E eu fiquei assim, ó. E ele ainda complementou. Ah, não que você precise, que eu já olhei aí, ó. Se tivesse falado que eu era, sei lá, paraguaia, talvez ele não tivesse feito esse comentário, né? Não sei qual foi o critério. Enfim, momento número 2. O segundo momento, acho que foi o mais explícito. Assim, pegou mais pra mim. Porque o primeiro foi chato, mas era meio que um cara sem noção. Me incomodou, mas... não foi uma coisa que... O segundo pegou ali, assim. O segundo, eu estava num café com um amigo meu, um italiano, e um amigo dele. E como fazia um tempo que eu não via esse meu amigo italiano, eu comecei a contar pra ele algumas novidades, né? E naquele momento eu tinha acabado de conseguir uma vitória muito grande. E eu convenci uma das pessoas mais influentes, assim, do Brasil, um empresário de sucesso no Brasil, a investir na minha carreira. Que depois, inclusive, na pandemia teve um desenrolar aí, mas esse é história pra outro dia. E eu tava muito animada, eu tava contando pra ele, porque isso aconteceu, que eu fui lá e que fiz a apresentação, pesquisa, blá blá blá, convenci, o cara vai e topou. E nisso, esse amiguinho dele aí, querido, tava ali só ouvindo, né? Ele não era meu amigo, mas ele tava com a gente, ele normal. O meu amigo foi tipo, nossa, caramba, que legal, papapá, ficou super animado. E o amiguinho dele, que mal me conhecia, falou assim, como se tivesse, nossa, que comentário legal, cara, nossa. Ele falou assim, é que as mulheres... Ele falou este termo. É que as mulheres brasileiras têm um grande poder de persuasão, né? Será que ele falaria isso para um homem brasileiro? Será que ele falaria isso para uma mulher italiana? Fica aí esse questionamento. Mas eu rodei a baiana, viu, gente? Não, rodei a baiana não, mas eu falei, meu querido, tá vendo? É por causa de comentários como o seu... Comentários como o seu... Cadê? Eu não apontei na cara dele, não. Mas por dentro, sim. Por fora, eu simplesmente falei, é por causa de comentários como o seu, inconvenientes e bem desconcertantes, que essa imagem que eu luto tanto pra desconstruir acaba sendo fortificada. Porque não, eu não convenci o investidor com nada que não fosse a minha capacidade de criar um argumento, a minha história, a minha dedicação e a minha habilidade musical. Qualquer coisa que está fora desses 4 tópicos é estereótipo da sua cabeça. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh. A hora que esse cara fez esse comentário, meu amigo que já me conhece, já sabe disso tudo, já fez assim, ó. Mas enfim, nunca esqueci. Antes de eu falar do momento 3, não esquece de se inscrever aqui, ó. É bem rapidinho, juro. 2 segundos você apertou o botão aqui e passou. Pronto, a gente continua aqui e acabou. Não só mais. E o terceiro momento, na verdade, não é um momento. São momentos que se repetiram, mas que seguiram o mesmo padrão.
Aqui em Londres nós temos uma coisa que se chama open mic, que são bares que montam tipo um palquinho, deixam lá o microfone, às vezes tem até o violão, o piano e tal. Eu fui muito open mic. E quando chamam o seu nome pra você se apresentar, a primeira coisa que você faz... dá o seu nome, de onde você é, né? Aquela pequena introdução. E incontáveis vezes, quando eu falava, oi, meu nome é Mirella, sou brasileira, alguém já falava, tipo... E assim, eu quero frisar que tem uma diferença entre um uhul, tipo, legal, e um... Porque eu tava lá, eu via todas as outras pessoas. Tinha alemã, tinha italiana, muita italiana. E nunca acontecia isso de, good night, my name is Mirella e sono d'Italia. Ninguém falava porra nenhuma. Agora não, Mirella do Brasil, essa daí... Mas eu tenho uma música que fala exatamente sobre isso, ela se chama That's Not Me, que é uma música que eu me apresento falando, eu não sou isso aí que você tá pensando, eu não sou não. Inclusive ela vai ser lançada esse ano. E eu abro todos os meus shows com essa música, que daí já é pra pessoa ali, ó. E várias vezes quando eu tocava esta música, alguém soltava lá do fundo, tipo, sorry. Ou no caso, né? Sorry. Eu nunca fui barraqueira, eu nunca criei caso com isso, tá? Mas é uma coisa que me incomoda muito e eu sempre deixo minha opinião bem clara. Eu não sou grossa, mas eu sou. Isso é uma coisa que me incomoda muito e nunca passará despercebido, sabe disso? Bom, é isso. Esses são os 3 momentos constrangedores que eu já passei por aqui. Simplesmente por ser brasileiro, o que me incomoda muito. Mas enfim, pouco a pouco a gente vai mudando isso aí. Então, mais uma vez, pessoal, se inscreve aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Fala aí o que você já passou. Fala aí alguma coisa, se inscreve aí. Me segue lá no Insta que a coisa está fervendo. Estou também no TikTok. Resumidamente, é bem difícil você não me encontrar em algum lugar. Mas até o próximo vídeo.